Olá, hoje vamos falar de um tema muito controverso no meio cristão, a relação de Deus com o sofrimento. Nós, como seres humanos, tendemos a enxergar aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar nesse mundo visível. E a gente não consegue enxergar todo o contexto e propósito de Deus em meio ao sofrimento. Para nós, seres humanos, para mim, para você, o sofrimento normalmente se resume a dor, a uma perda, a uma dificuldade, a uma injustiça. Porém, o plano de Deus, como diz em Isaías 55, ele é maior, ele é insondável. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos e apesar das circunstâncias. Quando a gente sofre, quando a gente tem alguma dificuldade ou é vítima de alguma injustiça, a gente pensa, poxa, será que Deus não está vendo? Será que Ele está alheio? Será que Ele está brincando comigo? Por que Ele demora a dar uma resposta? Será que eu mereço passar por isso? Quando isso vai ter um fim? E todas as perguntas, elas são dignas de serem feitas a Deus, porque Ele é capaz de suportar a nossa dúvida, a nossa dor, o nosso momento de angústia. Ele sabe que somos feitos de pó, como fala o Salmo 103. E sim, nós como seres humanos devemos ter a ousadia e a coragem de perguntar para Deus por quê e muito mais além que isso. Para que estou passando por esse momento? Normalmente Deus usa esse tipo de circunstância para nos aperfeiçoar, para nos fazermos crescer. Sim, mas isso às vezes inclui um período de dor, um período de dificuldade. O crescimento que ocorre na nossa vida e o cumprimento do propósito de Deus, ele vem com esse tipo de situação que a gente não se sente confortável em lidar. Mas quando a gente aprende a perspectiva de Deus mediante sofrimento, a gente consegue viver esse período em paz. Se a gente não tiver essa perspectiva, a gente acaba falhando em dois aspectos. A gente esquece que Deus é soberano sobre nossas vidas, Deus é soberano sobre o tempo, Ele é quem decide e a gente é apenas servo. E o ponto 2, a gente esquece de confiar em Deus e tende a confiar nas nossas próprias forças. A gente começa a murmurar, a duvidar de Deus, a querer dar um jeitinho nas coisas. E me chama muita atenção o que fala em Provérbios 19:3. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Aqui fica bem clara a questão do pecado humano. Muitas vezes erramos, pecamos, falhamos e queremos culpar a Deus por causa disso. Esse versículo nos mostra a depravação do pecado humano. A que ponto chega o homem? Ele arruína a sua vida, ele peca, ele erra e acaba ainda acusando Deus. E às vezes eu e você agimos assim, a gente erra e acaba dizendo que a culpa é de Deus. Nessa passagem a gente vê como nós, como seres humanos, muitas vezes queremos transferir a nossa culpa. Às vezes para Deus, às vezes para algum familiar, alguma outra pessoa. A gente às vezes não consegue olhar para nós mesmos e olhar a nossa própria culpa. Por isso a gente precisa de uma ação divina, da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, para que possamos nos arrepender e voltar a confiar em Deus, voltar a depender de Deus. Outra questão que a gente pode exemplificar aqui é que muitas vezes a gente reclama tendo poucas dificuldades e por outro lado a gente vê pessoas agradecendo e louvando tendo muito mais dificuldades que a gente. Isso mostra o quanto a gente, eu e você, somos mesquinhos e mal agradecidos às vezes com Deus. E nesse momento me vem à mente a passagem de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Veja, aqui a carta de Paulo aos Coríntios fala do poder de Deus na nossa vida. Nós aqui somos vasos de barro e o poder de Deus é o tesouro. O vaso de barro é frágil, ele quebra fácil e mesmo assim ele contém um grande tesouro dentro dele. Trazendo essa analogia para a nossa vida, os vasos de barro somos nós, somos feitos de pó e por qualquer situação a gente está reclamando, está murmurando, está dizendo que Deus não está mais com a gente. Mas apesar disso tudo, Deus se humilha
e coloca o seu tesouro, o seu Espírito Santo dentro da gente como um grande tesouro na nossa vida, para nos guiar, para nos manter segundo o seu propósito, para que possamos viver uma vida plena. E muitas vezes nós, seres humanos, por não ter essa consciência, não ter essa habilidade com o sofrimento, por não estar conectado com Deus, a gente tenta dar um jeitinho para chegar no nosso objetivo. Assim fizeram Abraão e Sara. Eles receberam a promessa de que seriam pais, mas chegou um momento que eles não acreditaram e tentaram apressar a situação. Como Sara não engravidava, ela orientou Abraão a engravidar a sua escrava, e dessa relação nasceu um filho que eles tomariam para si. Mas esse não era o filho prometido por Deus. A mesma coisa Saul no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Ele foi lá, derrotou os amalequitas, mas não cumpriu integralmente a ordem de Deus. Ele ficou com uma parte da cidade, quando Deus disse para exterminar tudo. Ou seja, Saul quis dar um jeito. Ele ainda tentou mascarar a situação, dizendo que ficou com alguns bens para ofertar ao Senhor, sendo que não foi essa a ordem que ele recebeu de Deus. Deus é um Deus que nos acompanha em nossa dor, Ele nos entende e Ele faz com que aquela situação que aos nossos olhos pareça ruim, seja boa aos olhos de Deus. Posso citar o exemplo do sacrifício de Isaac. Deus pediu a Abraão que levasse Isaac a sacrifício. Imagina a situação de Abraão ter que levar seu próprio filho para ser morto. Mas Deus tinha um propósito com aquela situação e Deus não permitiu que Isaac fosse morto, mas permitiu que ele fosse levado até o local de sacrifício. A mesma coisa com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram libertos e livrados na fogueira. Deus permitiu que eles chegassem até a fogueira. Mesma coisa com Jó. Jó sofreu sem ter pecado, apesar de que os amigos dele o acusaram de pecado. Mas ele não tinha culpa no cartório, como a gente fala, e perdeu muita coisa. Deus depois restaurou tudo isso, mas a dor da perda não pode ser esquecida, não pode ser negligenciada. E mesmo com toda a situação, Deus trouxe o bem para aquela situação. Com aquela situação, Jó conseguiu conhecer Deus mais de perto. Antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora ele conhecia Deus de ver, de estar perto. Mesma coisa com o apóstolo Paulo e com os demais apóstolos que sofreram em nome do Evangelho. Imagine eu ou você no lugar do apóstolo Paulo dizendo para descansar no Senhor, estando ele preso, sofrendo naufrágios, sendo açoitado. Será que eu e você conseguiríamos dizer o mesmo de Paulo? E quero aproveitar justamente que estamos falando aqui de Paulo para citar o que ele disse aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, quando eu e você enfrentarmos uma situação que nos deixa incomodados, angustiados, essa é a ordem de Deus perante as circunstâncias. A gente deve se alegrar, deve orar constantemente, deve dar graças a Deus. Porém, a nossa referência é a obra de Cristo. Há tempo para tristeza, há tempo para lágrimas, mas o nosso coração deve estar firmado na obra de Cristo. Essa é a grande diferença do texto aqui. Ninguém aqui está pedindo uma loucura para a gente ficar alegre em meio a uma situação triste. Não. Mas a gente precisa confiar que a nossa esperança não é somente nesse mundo, mas na obra de Cristo Jesus. O mesmo é falado na carta de Tiago, logo no capítulo 1. No verso 2 vemos o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Novamente aqui a relação alegria e provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E vejamos agora a consequência disso. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aqui a gente pode ver o papel das provações na nossa vida. Notem as palavras-chave que são citadas aqui: alegria, perseverança, maturidade, integridade. Agora perguntemos a nós mesmos: as dificuldades realmente causam isso para nós? Realmente não somos mais maduros quando passamos por uma dificuldade, apesar da dor? E podemos confirmar isso lendo a carta de Hebreus capítulo 12. No versículo 7 diz o seguinte: suporte as dificuldades recebendo-as como disciplina.
Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Notemos aqui que a relação de pai e filho, ela traz consigo a questão da responsabilidade. É muito bom ser filho de Deus, mas Deus, sendo pai e sendo amoroso, Ele nos corrige. E essa disciplina, ela dói. É tal como a relação do oleiro com o vaso. Quando o vaso tem algum defeito, alguma rachadura, ele quebra o vaso e faz de volta. Pense na relação oleiro-vaso e Deus conosco. Quando temos alguma falha que precisamos ser aperfeiçoados, Deus nos quebra, isso dói, e Ele nos refaz e ficamos mais fortes ainda. Ou seja, tudo coopera para o bem. Finalizo esse vídeo linkando com um vídeo do John Piper, no qual ele explica a relação do sofrimento de Deus, que vou colocar aqui nesse vídeo também, e ressalto o que mais me chamou a atenção no vídeo do Piper. Ele diz o seguinte, que as dificuldades, as lágrimas, a dor, elas nos servem. Por sermos mais que vencedores, nós estamos acima de todas as dificuldades, e elas nos servem para nos levar à maturidade e integridade, é o bem que Deus procura para a nossa vida. Então fiquemos com essa palavra de Romanos 8, que tudo coopera para o bem.